Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal! Boa tarde, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, né, com saúde. E hoje vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso canal Eduque Mais SCPE. Desde já eu conto com a participação de cada um de vocês, né? Convido também que vocês peguem o material, né, o caderno, lápis, borracha e vamos lá fazer a correção da atividade referente à aula passada. Ok, pessoal? Vamos lá. A primeira questão, né, que a maioria das questões foram de acordo, né, com a imagem que aparece aí para vocês, que foi um infográfico. E aí vem a perguntinha, né, da primeira questão. Após a leitura do texto, responda: como se chama os textos como esse acima, né, que vocês fizeram a leitura? Então, a alternativa correta, letra C. Então, vejam aí que é um exemplo de infográfico, né, informação unida ao gráfico. Segunda, qual a finalidade desse tipo de gênero textual? Então, qual o objetivo? Para que ele serve? Certo? Qual a função, então, deste gênero textual para nós enquanto leitores? Então, a alternativa correta, letrinha A. O objetivo é de divulgar informações e ajudar os leitores a compreender essas informações da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Terceira questão. Em que meios de comunicação encontramos textos como esse? E qual a linguagem que foi utilizada no infográfico? Então, nós conseguimos encontrar, né, infográfico em vários meios de comunicação, né, em vários veículos. Então, citei para vocês, né, os jornais, as revistas, sites, livros didáticos, vestibulares, né, entre muitos outras plataformas. E a linguagem que predomina no infográfico é uma linguagem híbrida, que eu tenho certeza que vocês estão lembrados, que a linguagem híbrida é a junção, né, da linguagem verbal com a não verbal. A quarta questão diz o seguinte: de acordo com os dados do infográfico em análise, é possível compreender que a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Então, se você marcou a letra A letra B, C, elas estão corretas, né? Vocês conseguiram observar que no infográfico trouxe algumas informações, alguns cuidados relativos à saúde, certo? Portanto, estão corretas. E a última questão, a quinta, né, que diz: pelos dados apresentados no infográfico acima, pode gerar no leitor um sentimento de quê? Então, mais uma vez, a letra correta é a D, que diz que pode gerar no leitor a preocupação e um sentimento também de prevenção, né, de cuidado para não adquirir esta doença, certo? Pessoal, então nós encerramos a correção. Tenho certeza que vocês conseguiram acertar, né, muitas questões, quem sabe até mesmo todas as questões, certo? Então, desde já, parabenizo a cada um de vocês pelo esforço, pela dedicação nas nossas atividades de língua portuguesa. Vamos lá iniciar o tema da aula de hoje? Então, nossa aula de hoje tem como tema finalidade da leitura, seleção de informações e produção de textos de apoio à compreensão, retextualização. O tema da aula de hoje pareceu difícil, mas se ele pareceu, ele não é difícil, tá certo, pessoal? Então, vejam aí que na aula de hoje é bastante voltada para leitura, né? Então, nós vamos observar que existem alguns recursos, certo? Alguns meios que nos ajudam a compreender melhor o texto que nós lemos. E muitas vezes é necessário uma interpretação do texto
para que possamos compreender e responder de forma correta as questões que se pedem nas atividades, nas provas, certo? Então, hoje nós vamos ver algumas dicas, alguns recursos que irão ajudar, né, vocês nesse sentido, tá certo? E aí veio a palavrinha retextualização, né, que eu já comentei em aulas passadas, que é quando você cria um texto, né, com base em um texto original, certo? Tem um texto base e através desse texto você cria um outro. Isso é a retextualização, ok? Vamos lá. Então, veja aí. Produzir marginalhas, né? Essas marginalhas, outra palavra estranha, né? Diferente, mas são aquelas anotações que vocês costumam fazer, né? Nas margens dos livros, né? Dos cadernos, muitas vezes. Então, nós falamos que são marginalhas. Ou notas em outros suportes, sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo, esquema, um resumo, uma resenha, um mapa conceitual, né? Então, vejam, aqui eu citei vários elementos, sei que são palavrinhas novas para vocês, tá certo? Mas nós vamos analisar um desses hoje, certo? Então, vejam, todos eles são formas que possibilitam uma maior compreensão do texto, né? E também ajudam na sistematização dos conteúdos e informações, né, que são exibidas ali naquele texto escrito, tá certo? Então, são algumas ferramentas que nós podemos estar utilizando. E aí, na imagem do slide, vejam que eu coloquei para vocês um exemplo de mapa mental, tá certo? Bem colorido, que também é uma forma de estarmos sistematizando os conteúdos, certo? Durante a trajetória escolar, né, nós precisamos descobrir, principalmente vocês como estudantes, nós como professores também, nós precisamos descobrir meios que nos auxiliem em todos os momentos, né? Seja na compreensão das ideias que um determinado texto quer nos transmitir, seja quando formos produzirmos um texto, na apresentação de algum trabalho, ou até mesmo no momento de estudarmos para as avaliações, né? Então, veja aí que nessas situações, nós precisamos descobrir meios que nos ajudem nesse processo, certo? E aí, para isso, galerinha, nós podemos contar com a ajuda de alguns recursos, né? E esses recursos irão nos dar o suporte necessário para que nós possamos organizar todas aquelas ideias que passam na nossa cabeça, tá certo? E que serão úteis tanto na compreensão quanto na elaboração de texto. Então, vejam aí que interessante, né? Por exemplo, no momento de produzirmos um texto, precisamos recorrer aos nossos conhecimentos sobre tudo aquilo que será tratado. E aí nós vamos ver agora como que isso acontece. Diante disso, dessas situações que nós precisamos de auxílios, né, de algumas ajudas, então saibam que a partir de agora, né, vocês poderão contar com alguns aliados que vocês irão utilizar nos momentos de estudo, certo? E aí vocês irão utilizar não somente nas aulas de português, mas vocês irão utilizar também nas outras disciplinas, né? Então, vejam aí, em todos os textos relacionados a outras, como história, geografia, ciências, né? E acreditem, até mesmo na matemática. Então, sabe aquele probleminha que muitas vezes você lê a questão, tem dificuldade de interpretar? Então, se você começar a colocar em prática, certo? Algumas sugestões que irão aparecer aqui, você verá que é bem mais simples de você sintetizar e conseguir observar qual é a ideia principal do texto, daquela questão. Então, vamos lá. O primeiro deles que eu coloquei para vocês, né, que ajudam, são procedimentos de apoio à leitura, são as palavras-chave, né? Então, vejam aí,
Palavra-chave é um termo que sintetiza as ideias importantes de um texto, traduz o sentido de um contexto ou torna claro. Num texto que associa o aumento da violência à programação da televisão, as palavras-chave poderiam ser televisão, programação e aumento da violência. Então, vejam a ilustração que aparece aí. Nós temos a imagem de uma chave e de um cadeado. Então, vejam aí que as palavras-chave, né, elas receberam este nome justamente porque elas têm esse objetivo, né, de abrir, de trazer essas ideias, né, ao texto de uma forma clara, certo? Então, elas têm esse objetivo. Então, elas sempre buscam estar sintetizando, né, resumindo as ideias mais importantes do texto, certo? E através delas, vocês já conseguem, né, perceberem o que é que o texto quer dizer. Então, é muito importante, durante de uma leitura, vocês estarem marcando essas palavrinhas nos textos aí que vocês leem, tá certo? Grifar textos. Os leitores grifam ou sublinham passagens dos textos quando têm a intenção de deixar marcadas ideias que consideram importantes ou que revelam como um texto está organizado. É importante saber que o que se pretende antes de iniciar o procedimento. Então, outro meio de você encontrar uma ajuda para compreender melhor o seu texto é estar grifando, né, sublinhando aí essas partes mais relevantes, importantes, que revelam como o texto está organizado e também revelam a ideia, a temática do texto. E aí, sugeri para vocês algumas dicas, né? Vejam aí. Não grifar parágrafos inteiros, né? Por quê? Porque trechos longos, né, eles irão acabar impedindo que você recupere rapidamente as ideias essenciais. Então, é importante que você não grife todo o parágrafo, né, não grife tudo, porque aí você não vai encontrar realmente o que o texto quer dizer de uma forma rápida. Nem todos os parágrafos apresentam ideias que precisam ser grifadas, já que muitas vezes os autores repetem concepções ou tentam explicá-las com exemplos. Então, vejam aí, nesse caso, né, não é obrigatório você estar grifando parágrafo por parágrafo. Né? Vejam aí que disse que muitas vezes, né, alguns parágrafos, você nem precisa estar grifando alguma palavrinha, expressão, frase, né, porque o autor ele está utilizando um exemplo, né, uma citação para que você entenda melhor o assunto. Ler uma vez o texto ininterruptamente, ou seja, sem interrupções, né, sem você parar o seu texto, para ter noção do conjunto e entender o significado das partes, preocupando-se em responder à pergunta: do que trata o texto? Então, é muito importante sempre estar fazendo essa perguntinha, tá certo? E fazer, né, a primeira mão, uma leitura sem interrupções, tá certo? Já a segunda leitura do texto sempre é necessária, né, que vocês façam e devem ser feitas com interrupções. Nesse momento, vocês podem ter um lápis à mão para estarem destacando as ideias, entender o significado, né, das palavrinhas que vocês muitas vezes ficam em dúvida, né? E se preciso, estarem aí pesquisando, né, no dicionário, no meio que vocês acharem melhor para saberem aí do que se trata aquela palavra. E assim captar o sentido das frases mais longas com inversões ou com elementos ocultos e observar as palavras que dão coesão ao texto, como assim, isto, isso, aquilo, lá e muitas outras. Escrever um resumo com as próprias palavras, explicando a lógica dos blocos visualizados, seguindo a ordem das ideias como aparece no texto principal e estabelecendo relações entre elas. Então,
Então, esse aí é o caso do resumo, que também é um recurso que é muito solicitado, né, na escola. Não só nos sextos anos, mas em outras turmas, né? E é uma solicitação bastante frequente, não só dos professores de português, mas também de outras matérias. E a gente vai conversar um pouquinho na aula também de hoje sobre o resumo, tá certo? Como fazer um bom resumo. Localizar a palavra ou frase, palavras ou frases importantes e, ao lado delas, fazer uma palavra-chave, né? Uma seta para inserir outras palavras, né, que tenham relação com o assunto. Usar paráfrase, né? Então, o que é essa paráfrase? Usa-se quando se quer escrever um texto com base em outro, para torná-lo mais compreensível ou apresentar um novo enfoque. Em uma paráfrase é possível ampliar ou reduzir uma passagem, traduzir em uma linguagem mais simples e trazer uma interpretação. Então, paráfrase nada mais é do que você, em suas próprias palavras, está explicando, né, de uma forma resumida um assunto que você acabou de ler e compreender. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o resumo. Então, olha, quando nós resumimos, né, reescrevemos um texto, passamos a internalizar melhor o assunto e não vamos nos esquecer dele com tanta facilidade. Então, aí já começa mostrando, né, para vocês um dos benefícios, né, da gente estar fazendo resumos, certo? É uma excelente forma de estudar em profundidade. E resumir, olha, importante essa questão agora. Resumir não é apenas copiar alguns trechos, nem citar o início de cada parágrafo. Mas o que é então, afinal? Resumir é sintetizar, né, fielmente as ideias ou fatos contidos em uma produção sem perder de vista. Letra A, cada uma das partes essenciais, e a letra B, a progressão em que elas se sucedem, porque você precisa seguir a ordem do texto base, certo? Sem compreender o sentido global, é impossível fazer um bom resumo. Então, por isso, vocês precisam estar utilizando aquelas dicas que eu dei para vocês agora no slide passado. Ao mesmo tempo, a elaboração do resumo leva à melhor compreensão do texto. Então, vejam aí, né, a importância dos resumos. É fundamental também observar o título e os subtítulos quando houver. Mas por que resumir um texto? Qual a finalidade? Qual o objetivo? Então, vejam aí, resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial, ou seja, aquilo que é mais importante, né, que o leitor precisa ter acesso, que ele vai estar lendo. Quando nós reescrevemos um texto, como eu disse para vocês agora há pouco, internalizamos, né, nós absorvemos melhor o assunto e não nos esquecemos dele. Afinal, não aprendemos com um simples passar de olhos pelas letras, né? Vocês sabem bem disso. Dessa forma, podemos até dizer que lemos o texto, mas enquanto assimilar, está absorvendo, será difícil afirmar que sim, né, se não estiverem realmente seguindo algumas técnicas para estarem auxiliando vocês na compreensão dessas leituras. O fato de sintetizar, resumir um texto ou capítulos longos pode se tornar um ótimo hábito e auxiliar, né, vocês estudantes em cada uma das disciplinas que vocês contemplam, vocês estudam, pois estará atento às ideias principais e vai acabar se lembrando dos pontos-chave do conteúdo. E isso vai ajudar muito nas atividades e avaliações. Expor um texto em um número reduzido de linhas não parece ser fácil, né? Será que vocês acham fácil, difícil? O que é que vocês acham sobre isso, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que não se preocupem, né? Vamos observar agora alguns passos para se fazer um bom resumo e para que vocês se deem bem, certo? Nessas produções. Então, primeiro, é importante fazer uma primeira leitura
bem atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral dele, né? O que é que o texto quer dizer? Qual temática, certo? Qual o assunto principal do texto. Depois, leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chave para serem a base do resumo. Então, o segundo passo, né, será esse aqui, de ler e sublinhar. Logo após, faça o resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chave já destacadas anteriormente. Então, aí já a parte da produção. Releia o seu texto à medida que for escrevendo, para verificar se as ideias estão claras, sequenciais, ou seja, será que há coerência, há lógica naquilo que eu escrevi? Há coesão? Eu estou utilizando os conectivos, né? Toda a estrutura textual? Ao final, faça um resumo geral deste primeiro resumo dos parágrafos. E aí você pode verificar se não está faltando nenhuma informação ou se você exagerou, né, escreveu demais. Porque já diz o nome, né? Resumo, você vai trazer o texto de uma forma breve, não extensa. Por fim, analise se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião do autor, porque não cabem no resumo comentários pessoais. Vocês sabiam disso? Então vejam aí, no resumo, né, nós não devemos colocar nossa opinião, nossa tese, que é o nosso ponto de vista, porque, aliás, estamos produzindo um texto com base em um outro que já existe, certo? Então é muito importante essa informação. Vamos ler agora um exemplo de resumo? Então, veja aí, eu tenho apenas um trechinho de um texto que diz assim: não guarde nada para uma ocasião especial. Cada dia que se vive é uma ocasião especial. Ainda estou pensando nestas palavras. Já mudaram minha vida. Agora estou lendo mais e limpando menos. Sento-me no terraço e admiro a vista sem preocupar-me com as pragas. Passo mais tempo com minha família e menos tempo no trabalho. Compreendi que a vida deve ser uma fonte de experiências a desfrutar, não para sobreviver. Já não guardo nada. Uso meus copos de cristal todos os dias. Coloco uma roupa nova para ir ao supermercado. Se me dá vontade. Já não guardo meu melhor perfume para ocasiões especiais. Uso quando tenho vontade. Então, veja aí que um trechinho, né, de um texto de um autor. E aí, vamos agora analisar, né, o próximo quadrinho, que é um resumo desse trecho. Vejam como ficou o resumo. O autor relata o que um amigo lhe disse e mostra como as palavras desse amigo influenciaram sua vida, elencando diversas ações de seu cotidiano que ele realiza de forma diferente, né? Após a reflexão, então, que ele fez dessas palavras, né, do seu amigo, como vocês puderam ver no texto 1. Então, vejam aí que o resumo, ele sintetizou bem o que o trecho quis passar, né, aos leitores. E aí, né, acredito que vocês perceberam que há algumas palavrinhas em destaque, como relata, realiza, mostra, né, alguns verbos. E por que estão destacados? Porque todos esses verbos estão mencionando, né, retomando o autor do texto, né, o autor principal aí do primeiro texto, né, o autor relata, mostra. Quem mostra? O autor. Realiza, elenca. Então, veja, é muito importante que no resumo nós possamos utilizar verbos que mostrem, né, que nós estamos fazendo um resumo e que por trás disso existe um texto original, um texto base, para que o texto não pareça ser, na verdade, uma criação nossa,
mas que mostre que há um autor. Certo, pessoal? Então, nós encerramos nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado, descoberto meios de vocês estarem fazendo, né, observando essas leituras, fazendo algumas observações, grifando, certo, as palavras mais importantes, para que vocês possam compreender da melhor maneira possível a ideia principal de cada texto que vocês lerem a partir de agora, tá certo? Então, obrigada pela atenção de cada um de vocês e conto com a participação na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.